Bem-vindos à Sala Aberta, um podcast com talento. Hoje vamos partir de uma frase que pode parecer um pouco dura, mas que merece ser refletida com alguma profundidade. Querer trabalhar não chega para arranjar trabalho. Não é que a responsabilidade esteja toda em cima de quem procura, porque todos nós partimos de contextos diferentes, com oportunidades e desafios muito próprios, mas a verdade é que parte deste caminho também se aprende. E às vezes basta mudar um método, uma estratégia e a forma até como nos apresentamos para abrir portas que às vezes poderiam estar fechadas. E para falar neste tema, tenho aqui comigo dois gestores de carreira da Talento, os incríveis gestores de carreira que fazem um trabalho excepcional com os nossos formandos, que acompanham os nossos formandos no processo de estágio curricular e procura ativa de emprego. Bem-vindos, Joana Araújo e André Duarte. Obrigado, Joana. Obrigada por estarem aqui e aceitarem este desafio com garra. Sempre. E começo também para dar algum contexto a quem nos está a ouvir. O que é isto de ser gestor de carreira na Talento? Qual é o vosso papel? Eu, na verdade, acho que é um papel mais do que profissional. É saber compreender o formando, é efetivamente chegar ao interior dele, né? Porque todos temos um sonho desde miúdo, todos nós temos uma ambição, um projeto de vida. E no nosso caso, nós tratamos de formação de adultos, portanto, um acompanhamento de gestão de carreira numa fase já média adulta, não é só uma questão jovem. E isso acaba por ter um papel completamente diferente. Não é só compreender qual é que é o projeto de vida, mas também compreender o passado e em que é que isso se encaixa na parte da gestão de carreira e no projeto futuro. Portanto, é efetivamente não só a empregabilidade, como a Joana dizia bem, mas acho que é também compreender o interior da própria pessoa. É sabermos comandar um projeto, uma gestão a longo prazo. É sobre escuta também, não é? É sobre perceber o objetivo do formando, tentar guiá-lo, tentar às vezes conduzi-lo por aquilo que pode às vezes não parecer o melhor para ele, mas se calhar também ali abrir o caminho naquilo que pode ser talvez naquele momento o caminho mais certo. E por isso acho que acaba por ser aqui um trabalho de condução. Diria assim, tentar conduzi-lo no melhor. Sim, e também na parte mais prática também ajudam a construir currículo, não é? A Todo um construir cartas de serviço completo. apresentação, exatamente, todo um serviço completo. Lá está, não só a parte prática, mas também a parte emocional e de traços de objetivos, não é? Que é muito importante. E neste âmbito do vosso trabalho, quais são as maiores dificuldades que os formandos levam, as pessoas levam para vocês? O que é mais frequente vocês ouvirem e o que é que mais frequentemente também percebem no âmbito de dificuldades das pessoas? Eu acho que muito, e atendendo ao leque dos nossos formandos, que lá está, como o André dizia, estão numa fase adulta, muitos deles sem procurar ativamente emprego há muitos anos. Alguns deles nunca o fizeram, acabaram por encontrar um primeiro trabalho, se calhar há 20 anos, e por ali ficaram. Talvez acomodados, outras vezes a achar que era a única opção que tinham, e de repente acabam por decidir, vamos, sei lá, um exemplo aqui muito prático, que acaba mesmo por acontecer. Uma pessoa que é chefe de cozinha durante 20 anos e de repente decide fazer o curso de assistente de contabilidade, com a Talento. Sim, uma mudança, não é? Uma mudança radical de área, de rotina, de tudo. E muitas vezes a principal dificuldade que eu encontro é o formando achar que não sabe por onde começar uma procura ativa. Como é que se faz uma procura ativa de emprego? A verdade é que isto não se ensina na escola, ou pelo menos não no meu tempo. Ninguém me ensinou. Certo, Como é certo. que se fazia um currículo, como é que se fazia uma candidatura. O formando não sabe por onde começar e o que é que deve fazer na prática. E efetivamente eu acho que isso acaba por ser um travão, que é como é que eu faço um currículo? Como é que eu faço uma candidatura? Um simples e-mail de uma candidatura tem que se lhe diga, não é? Se calhar Parece um processo super simples, mas na verdade é bastante não é complexo, porque realmente somos todos de origens diferentes, somos todos com perfis diferentes, aprendizagens distintas e por isso na prática não aprendemos todos da mesma forma a chegar a uma coisa que parece tão básica. E por isso às vezes eu acho que essa é a principal dificuldade, o por onde começar, saber na prática o que é que tem que fazer para procurar ativamente emprego. Certo. E é aí que nós entramos. Sem Nada dúvida. mais nada E bem, menos do que o plano de gestão de carreira a funcionar, não é? sim. Muitas pessoas acham que a nossa profissão é apenas gestionar situações relativamente aqui à parte do estágio ou relativamente aqui à parte profissional. Mas isto é todo um plano concreto que vem desde um início até uma fase final, no nosso caso, na parte da formação. Portanto, é perceber realmente a perspectiva do candidato, do formando. Não só na questão, não só na questão da formação, mas aquilo que ele será no pós-formação. Porque no nosso caso temos aqui uma dupla situação. É compreender a parte da académica do formando, que está em curso, mas perceber depois como é que é o pós-formação, quando ele entra no mercado de trabalho. Eu acho que o formando, quando chega a Talento, neste caso, ele chega numa escala de altos e baixos.
A expectativa face realidade, a expectativa face àquilo que é possível e que eu sou capaz ou que hipoteticamente não serei capaz de fazer. O início da formação, em que há aquele pico de ansiedade gigante e que depois vai baixando à medida que vai conhecendo a turma, à medida que vai conhecendo também o projeto da formação, o plano académico, preparado nesse sentido, e depois tem o pico que é e agora? O que é que eu vou Onde fazer? acaba, não é? Sim. Ou quando E está agora preso terminou para esta Sou lançada aos situação. leões, não é? No Sim, fundo. saí praticamente da zona de conforto, não é? Que é, terminei, já não estou na bolha segura, agora estou numa fase em que eu preciso me lançar. Volto novamente à estaca zero, que é aquela etapa que eu saí da escola e agora vou começar a procurar trabalho. Quando somos jovens, quando temos 18 anos. Sim, é isso. Ou seja, há uma diferença, não é? Nós temos formandos que estão a iniciar todo o seu processo, não é? De entrada do mercado de trabalho, mas depois também temos requalificação, não é? Pessoas que querem mudar a sua área e, portanto, acredito que aconteça muito este processo de ansiedade, não é? De se terem que lançar novamente ao mercado e talvez seja uma grande dificuldade que surja nos nossos formandos, não é? Lidar com essa ansiedade e com esse medo do que é que vai ser, como é que eu me vou apresentar ao mercado agora que já tenho não sei quantos anos de carreira noutra área e de repente tenho que me apresentar a outra área. Não é fácil, não Não é? é fácil e é muitas vezes visto como um preconceito, até pelo próprio formando. Porque alguém que durante 20 anos não teve uma procura ativa de emprego porque não precisou ou porque esteve numa área completamente diferente e depois decide ir para outra que não tem nada a ver, o formando chega ao mercado de trabalho e pensa: o que é que vão pensar de mim? Então eu, chefe de cozinha, durante 20 anos e agora decido ser assistente de contabilidade, que credibilidade é que eu vou ter? Que ferramentas é que eu vou ter? E muitas vezes eles ficam até um bocadinho ansiosos e preocupados por não terem experiência de valor. E muitas vezes até dizem: eu vou retirar toda a minha informação em experiência anterior do meu currículo, porque não faz sentido eles saberem que eu fui chefe de cozinha. E é aí que nós também esclarecemos: faz sentido sim, isso faz parte do percurso, isso é Mostra valor, experiência. não é? Mostra valor. Mostra Alguém que decidiu, que de repente olhou para a completamente, sua vida e pensou: eu completamente. não sou feliz a fazer o que faço, vou Vou à mudar. procura disso. Isso mostra uma força de vontade, Sim, sim, sim. não E é? todas as restantes competências transversais a qualquer área de trabalho, responsabilidade, proatividade, o lidar em equipa, o estar exposto a stress, tudo isso faz parte de qualquer trabalho, qualquer área. E por isso eu digo mesmo isso aos nossos formandos: é tudo o que está para trás. Ok, que pode haver coisas que realmente possam não fazer sentido e aí escolhemos o que é que faz sentido o recrutador saber sobre nós. Mas faz todo sentido saber que durante 20 anos foi chefe de cozinha e que Claro que agora sim. está a seguir o sonho que se calhar há 20 anos não foi possível. Sim. Está a ser agora, tem todo o valor, tem todo o mérito. É isso, não é uma Sem dúvida. vergonha, não é? Não, Faz parte do pelo nosso contrário. caminho, sem dúvida. Em grande parte vai de encontro ao que perguntavas inicialmente relativamente ao currículo, ah, que é o que é que eu devo ou não colocar no currículo, porque na verdade é a primeira oportunidade que o candidato terá de se apresentar junto a uma empresa. Uhum. E isso vai de encontro ao que a Joana estava um pouco a dizer. Faz sentido colocar? Será que vão pensar de uma forma diferente daquilo que eu gostaria que pensassem sobre o meu percurso profissional? Isso acontece um pouco também nas aulas que nós damos, da parte da empregabilidade, onde abordamos também um tema sobre o currículo, a construção etapa a etapa sobre esse documento importante. E muitas das dúvidas que nos surgem durante a aula é: devo ou não devo apagar todo um percurso profissional que realizei desde uma etapa da minha vida até à data de hoje? Mas porquê? Faz sentido? Não faz sentido? Cumpri um contrato de trabalho, cumpri obrigatoriedades, cumpri Responsabilidade. a responsabilidade, cumpri horários, tive formação, cresci enquanto profissional, É isso. Não é Ah, só a Parada. parte sim, técnica, não é? desenvolvi Não competências. esteve Exato. parada, no fundo, não é? É Portanto, tudo isso. isso faz parte independentemente da área em que estamos inseridos. Portanto, são competências que eu acarreto de uma vertente profissional para a outra. Portanto, acho que a grande dificuldade quando o formando começa a construir o currículo, a primeira delas que encontra é efetivamente o que é que eu devo ou não colocar. Ahm, mas o grande erro é não conseguir adaptar o currículo à realidade atual. Ao objetivo. Sim, Sim, que é e retirar informações vocês, em excesso que muitas vezes não são necessárias e que acabam por e tornar um erro. vocês certamente, quando vos chegam currículos, né, encontram currículos muito bons, depois encontram currículos menos bons, não vamos dizer Ah, maus, vamos dizer menos bons, não é? Sim. há ali Com uma alguns diferença. erros. Quais são os erros mais frequentes nos currículos? Parece uma coisa tão básica, não é? Parece uma coisa tão básica, mas tem muito que se lhe diga mais uma vez, não é? O currículo é uma apresentação nossa a um mercado.
Sim, sem E é dúvida. preciso fazer com muito cuidado. É preciso, é um documento estratégico, não é? É um documento que tem que estar adaptado ao nosso objetivo, e eu costumo dizer, inclusive nas nossas aulas de empregabilidade, que o mesmo currículo não vai servir diferentes propósitos. Não vai servir diferentes áreas, não vai servir diferentes empresas. O currículo tem que ser um documento aberto, fácil de editar, fácil de acrescentar, fácil de retirar informação. E muitas vezes, falando aqui no sentido estético ou mesmo de design, e eu pergunto muito aos nossos formandos, que erros é que vocês encontram, sem falar neles, o Certo. que é que vocês acham que são os principais erros do currículo? Sério, pousa Pô-los a refletir. a refletir. Exatamente, que é para eles Isso. perceberem, até depois, quando falamos no que realmente acontece, Uhum. de que não deve acontecer, eles perceberem que já tinham chegado lá. Eles Sim, só têm sim. que ter um sentido crítico. Uhum. E às vezes, pronto, também um sentido estético. Na verdade é isso. Os olhos também Sim, comem, sim. como se costuma Sim, dizer. sim, A verdade sim. é essa. Não há E como. um documento que chama a atenção, que seja atrativo, sempre ter. E pode ser simples. Sim, Atenção. sim. Não precisam de usar verde, amarelo, azul. Pode ser um documento simples, a preto e branco, mas que tenha ali brio e cuidado na concepção do documento. Sim. E uma das principais questões que eles falam é logo a fotografia. A fotografia é uma imagem, é a capa do documento, não é? É de Exatamente. facto ali o passaporte. E tem que ser uma fotografia efetivamente cuidada, profissional, e já vimos tudo. Fotografias de família, fotografias com Candidato em fato de banho, na praia deitada na toalha. óculos de sol, Sim. aquelas fotografias típicas de Instagram, não é? Mas Fase da i5. quais i5? Vamos Trouxemos chamar aqui o i5 tal e agora. qual. Certo, regardinhos. Muitas pessoas vão ficar nostálgicas a ouvir Sem isto. dúvida, Sim. sem dúvida. Mas efetivamente é uma das questões principais quando ela existe, não é? Também há aquele mito que é obrigatório ter fotografia, não é? Efetivamente há áreas que pedem muito mais a fotografia do que outras, e falando em casos práticos, por exemplo, uma área de atendimento ao público em que vamos lidar com pessoas normalmente, e não sou eu que estou a criar este estereótipo, ele está criado, há aqui inclusive o pedido Sim, e não é de uma currículos com questão foto. de ser bonito ou não, não é? É uma Não, questão de apresentação. Porque apresentação, o conceito de ser cuidado. bonito é muito. Nada Não é? disso, é uma questão de apresentação, e por isso é fundamental que seja uma fotografia bem escolhida. Limpar, como o André costuma dizer, limpar bem a lente do telemóvel, um Certo. fundo branco, uma parede assim de cor neutra. É uma postura apresentação profissional. Sim, sim. Está feito. Sem dúvida. É uma apresentação profissional, é o primeiro impacto que terá junto do recrutador. Uhum. Como a Joana diz, queiras ou não, a imagem conta. Efetivamente, vais representar uma empresa, tu vais representar um projeto, serás a imagem desse projeto também. E diga-se bem ou mal, é a mesma coisa quando compramos um produto. Talvez vá soar estranho que eu vou dizer, mas quando compramos um produto numa loja Queremos online, vê-lo, não é? queremos ver quem é que Nossa está, como é que é o publicidade. produto, como é que é aquilo que está por detrás. Na verdade, faremos parte de um projeto. Nós temos uma imagem criada, enquanto empresários, detentores de uma marca, temos uma imagem criada sobre isso. Certo. E queremos saber quem é que fará parte. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, nas aulas, que todos os nossos documentos de identificação têm uma fotografia. Cartão de cidadão, título de residência, passaporte, tem uma imagem de quem é o detentor daqueles dados. Interessante. No caso do currículo, é o nosso Associa-se. passaporte Sim, no mercado sim, de sim, trabalho. sim. Um perfil, é verdade. uma cara. É verdade, nunca ninguém nos deu a hipótese de não ter a fotografia no cartão de cidadão, não é? Exatamente. É porque verdade. faz parte da realidade. Claro É a que sim. apresentação. É uma imagem do candidato também no contexto profissional. E efetivamente existe muito estigma relativamente à fotografia, porque todos nós temos alguns preconceitos face ao nosso corpo, à nossa imagem. Não gostamos tanto de usar óculos, ou não gostamos tanto do nosso cabelo desta forma, ou não gostamos tanto de nos ver fisicamente mais fortes, menos fortes, o que for. E temos um bocadinho esse estigma relativamente coloco ou não coloco a imagem no currículo. Mas existem várias formas de criarmos essa imagem. Não interessa, não é, lá está, volto a dizer, não é uma questão de beleza, porque a beleza é muito relativa. Nada disso. É uma questão de postura. É É transmitir confiança. Isso, É postura, não é? E basta É uma isso. fotografia simples de rosto ou de meio corpo, bracinho cruzado. E que está E impecável. Há uns ok. tempos atrás alguém me disse assim: mas porquê que os cartões da Remax ou os anúncios da Remax têm uma imagem do vendedor? Porque eu vou comprar uma casa, não vou comprar o vendedor. Que sentido faz eu saber quem é que está por detrás daquele projeto? É confiante. Mas efetivamente é a credibilidade que nós damos. E se reparares, não E existe uma humanizar imagem algo, qualquer. não é? Humanizar sim. também. Sim. E não é uma imagem qualquer, é uma imagem profissional. Efetivamente eu estou a tratar do negócio daquela pessoa. E nada mais, nada menos é isso o currículo também. Sim. E erros ortográficos.
Essa é grave. Essa é grave e efetivamente é das que mais me Nem custa. conseguiste esconder, Joana, nem conseguiste. Essa é das que mais me custa, porque eu tenho aqui um telão ligado ao português que realmente me custa bastante, mas que pode acontecer a qualquer pessoa, que me acontece a mim também, de A todos, certeza claro, absoluta. claro que sim. Qual é a solução? Hoje em dia há mesmo muitas ferramentas Sim. nesse sentido. Para além de, se calhar, até podermos começar por pedir a um familiar, a um amigo, a nós, que somos gestores de carreira e que podem também contar com o nosso apoio nesse sentido, para uma segunda leitura e logo ali identificar possíveis erros. Sim. Também, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial. Não pedir ao ChatGPT que faça o currículo por nós, mas pedir Sim, que uma corrija correção aquele texto. gramatical. Sim, sim. É um brio, é um cuidado. Sim, sem dúvida. E no fundo eu costumo dizer que a procura ativa de trabalho é dar-se ao trabalho. É efetivamente o formando perceber que aquela etapa exige esforço, exige empenho e o currículo é só o início. Sem dúvida. É só o início. E efetivamente, se ele se der ao trabalho de perceber se o currículo está bem formatado, se Passa o uma design mensagem, não é? se o design está atrativo, se está bem organizado, se as datas estão a fazer sentido a nível cronológico, tudo isso vai dar um perfil. Eu se calhar, por um currículo de uma pessoa, consigo perceber se ela é organizada ou não. Pela forma como Interessante, ela sim. vai, a Faz forma sentido. como ela estrutura o documento, Sim, eu vou sim. tirar ilações sobre o próprio perfil. Sim. E alguém que não vá corrigir um documento que me apareça cheia de erros e uma letra maior ali, outra mais pequena acolá, Nós, como seres preconceituosos que somos, somos. temos um X, não é? Por Sim. norma. Sim, Sem a dúvida. menos que não haja mais ninguém. E aí Sim, vamos dar sim. oportunidade àquela Sim, pessoa. sim, Às sim. vezes é a sorte de Sim. muita gente, infelizmente. É isso Ser mesmo. uma última opção. Sim, Ok que o lugar está lá, mas sim, mas é às preciso ter esse vezes cuidado, não é? E sim. pode fazer diferença. E neste âmbito do currículo existe se calhar uma grande ilusão, não é? Que é, enviamos o currículo e cruzamos os braços. E já está. E já está. Agora vou esperar a resposta. Às vezes acontece, não é? De só termos que enviar currículo, mas nem sempre é assim, não é? Joana, André, muitas vezes é só o início do processo, enviamos o currículo, mas se calhar é preciso fazermos algo mais. É assim, não é? Pela vossa experiência. Eu seria um mau gestor de carreira se dissesse que sim, Sim. João. Não é. É preciso muito mais, é preciso proatividade e é preciso realmente querer fazer diferente para cativar o recrutador. Eu posso simplesmente enviar 50 currículos e deixar que ele caia na caixa de correio de um recrutador e esperar que ele faça efeito. Mas quantos e-mails é que não vemos a tempo? Quantos e-mails é que não são tidos em consideração por algum aspecto? Consigo ultrapassar tudo isso quando saio de casa do meu conforto e dirijo-me diretamente ao local. Eu, em brincadeira, eu costumo dizer isto na aula. Existem dois métodos de procurarmos ativamente emprego. Método preguiçoso, que é apenas enviar um e-mail e esperar que ele simplesmente faça o seu trabalho. Método proativo, que é, não, ok, existem 5 empresas na minha zona geográfica, amanhã estou de folga ou amanhã tenho um tempo livre, vou passar por lá. Apresento-me enquanto candidato, seja a estágio ou a nível profissional, cativo o meu recrutador, crio laços com ele, tenho a oportunidade de explicar quais é que são os meus objetivos, mas também os meus entraves, às vezes que poderíamos ter, e nesse formato consegui ultrapassar os 50 candidatos que tinham apenas enviado um currículo e fui diretamente à fonte. Isso cria um impacto completamente diferente. Além de demonstrar, eu estou realmente interessado na vossa empresa. Eu podia apenas ter enviado um currículo por e-mail, mas não, eu vim diretamente aqui falar convosco. Sim. E isso cria um impacto diferente e proatividade é sem Que dúvida aquela a chave. empresa é especial, no fundo, Sim. também, não é? Porque se deu ao Sim, eu trabalho quero fazer parte do Personalizar a projeto. candidatura. de personalizar e mostrar essa vontade e essa Sim. garra, não é? Que diz muito sobre a competência também social e emocional daquela pessoa, não é? Que é algo que também é muito importante. Sim, acrescentar uma carta de apresentação, tentar ao máximo personalizar a candidatura e em função daquela empresa em particular. Sim. Se soubermos o nome da pessoa, vamos tratar a pessoa pelo nome na própria carta. Tudo isso vai mostrar Sim. ali o tal É o cuidado. outro tema, não é? Da carta, porque um mandamos tema muitas também. vezes a mesma A mesma carta para de todas as apresentação empresas. para todas, não é? Ou temos Isso uma é um carta erro. ali criada quase como uma minuta e efetivamente serve para tudo. Pronto, até pode servir e vamos fazer ali pequenos ajustes, está tudo bem, mas se calhar lá está, a tal personalização. É a questão que eu dizia há bocadinho, é o dar-nos ao trabalho. Eu gosto muito de bater neste ponto porque efetivamente faz toda a diferença, é o que distingue se calhar alguém que cumpre apenas e que faz a sua procura ativa enviando e-mails e a distinção entre alguém que avança para o terreno, que faz toda a personalização da sua candidatura, que bate às portas. Uma vez disseram-me que quem quer muito envia um e-mail, quem quer muito, 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 vai lá presencialmente.
A verdade é que nem sempre as empresas são acessíveis a um contacto presencial. Está tudo certo. Se calhar eu vou chegar lá e vão-me dizer: ai, não funciona assim. Chega a casa e envia um e-mail. Sim. Ok, eu chego a casa e envio um e-mail e vou dizer no seguimento de visita presencial às vossas instalações. Isso. E conforme foi pedido, aqui está o meu É currículo. completamente E diferente. vai dar ali logo uma dinâmica diferente à candidatura, porque a pessoa deu-se ao trabalho de lá ir. Isso vai mostrar algo sobre a pessoa também, sobre Sim. a sua coragem até. Porque não é Sim. qualquer pessoa que tenha coragem de ir diretamente e Sim. pedir trabalho ou Sim, apresentar-se para isso. sem dúvida. E há empresas que valorizam isso e são essas que nós queremos para nós. Isso, Não é? A isso verdade mesmo. é essa. Isso mesmo. E depois chega aqui uma etapa que deve ser a etapa que cria mais ansiedade neste processo procurativo de emprego, que é de repente temos que ir a uma entrevista, não é? Temos que nos apresentar a alguém. Não é fácil este processo, não é? Mas exige preparação, Muito. não é? Não é só chegar lá. Não, não O que é. é que vocês. A preparação exige aqui um conhecimento prévio da própria empresa. Tentar pesquisar redes sociais, sites, notícias sobre a própria empresa, o que é que ela tem andado a fazer, que serviços é que apresenta, porque provavelmente uma das questões vai ser o que é que sabe sobre nós, porque é que se candidatou, qual é o seu interesse em trabalhar connosco, e acaba por esta preparação ser sem dúvida fundamental. Depois é um bocadinho uma gestão de ansiedade, não é, André? Tu fazes um bom trabalho também nessa gestão. Não, efetivamente é um momento crítico. Não é? Eu acabei uma formação, eu tenho tudo o que é teoria, vou colocar em prática. Preciso agora de começar a procurar ativamente o meu emprego. Há uma empresa que está interessada, gostou do meu currículo, da apresentação, e está interessada em conhecer-me. E agora? O que é que eu vou fazer? A ansiedade aumenta, mas se entendermos a entrevista como uma dinâmica de conversa bilateral, até porque os dois lados têm interesse. Os dois lados ganham, É não uma é? O chamado conversa, win-win. não é? Sim, é uma conversa bilateral. Ninguém vai fazer nada de mal na entrevista de emprego. Um lado quer conhecer o candidato, porque estamos à procura de um novo colaborador para fazer parte do projeto. O candidato quer conhecer a empresa e a equipa, quer saber como é que é aquela equipa, como é que é trabalhar dentro daquela empresa, até mesmo ver o ambiente, a própria empresa, a sinergia. E também quer perceber como é que é, financeiramente, relativamente aqui aos objetivos. Exatamente, portanto é uma conversa bilateral. Se entendermos a entrevista neste conceito, baixamos a ansiedade, não na totalidade, é impossível. Somos seres humanos, somos feitos de emoções, não é? Portanto, não há essa possibilidade. Impossível. Mas Sim. se baixarmos o pico de ansiedade um pouco com preparação anterior face à entrevista de emprego, usufruímos da dinâmica, saímos com aquela sensação de, bem, se não fiquei cá a trabalhar, Dei o meu gostei da. melhor. Sim, Gostei da mas conversa, gostei. pelo menos Exatamente. Isso. Quantos de nós já não tivemos uma entrevista em que saímos de lá, independentemente da decisão, sem sabermos, não sei, parece que já conhecia a pessoa há imenso tempo, foi criativa, foi positiva, foi bom. Portanto, é nesse sentido que quando a entrevista se torna uma conversa bilateral positiva para os dois lados, com um pico de ansiedade mais baixo, é que se torna realmente uma experiência positiva, e é nesse sentido que trabalhamos muito os formandos para o contexto da entrevista, com uma preparação anterior, para os deixar mais confortáveis e imaginar como é que é essa etapa. Irem com outra confiança, não é? Sim, E também existe muito aquele mito, não é? De que temos quase que representar numa entrevista, não é? E na verdade não, devemos ser nós próprios. Claro que temos que nos adaptar com Adaptações. bom senso, não é? Não estamos numa conversa de Saber café, estar, portanto claro. saber estar. Mas é mesmo muito importante nós sermos nós próprios, não é? E nos, Não ir com respostas decoradas. não é? Tentar Não preparar. criarmos uma máscara, não é? É isso. nós já tentar vivemos no mundo preparar. das máscaras, portanto, se vamos levá-la mais a um local que fará parte do nosso dia a dia, não é? A verdade é que podemos representar num momento, Sim, mas sim. todos os dias eu estarei lá, nesse projeto. sim, sim. Não é? Não queremos Desde ser as uma 8. fraude. É isso, desde. É Não é o isso. objetivo. Nós queremos pessoas, não é? Nós queremos. Sim. Numa entrevista não tem mal nenhum, desde que seja, lá está, com equilíbrio, nós falarmos das nossas fragilidades, até, não é? Porque Elas são um tema, inclusive. é isso, elas são um tema. Pontos fracos, não é? Quando nos pedem para falarmos sobre pontos fortes, pontos fracos, tentarmos ali ao máximo que as respostas sejam genuínas, não é? Mas que ao mesmo tempo, claro, também não nos prejudiquem. Sim, não é? é isso. Vamos tentar ter cuidado também com algumas realidades, porque efetivamente há algumas pessoas por vezes podem ter dificuldade em se posicionar e por vezes dizem coisas que se calhar com a preparação já não diriam. Sim. E a preparação é obrigatória. Sim, é isso. Lá porque- está, haver aqui um equilíbrio, não é? Naquilo que nós dizemos, mas não deixarmos de sermos nós próprios, porque é isso que tu disseste, depois somos uma fraude, não é? Depois somos até recrutados Como e somos uma pessoa excelente, completamente
completamente diferente E depois na no prática. dia a dia, não é? E não, Isso não ninguém vale a quer. pena ter esse aspecto, até porque num mundo tão digital nós ainda somos humanos. Sim, Portanto, é importante ter esse comportamento e saber que eu não sou perfeito. é isso. Nem é Ninguém suposto é. ser. Eu trabalho para ser melhor Sim. profissional e por esse motivo estou aqui, para crescer Estou aqui para convosco também. aprender. Exatamente, mas É isso. efetivamente Até há fechar. um mito muito associado a esta questão, que na entrevista temos que ser perfeitos ou temos que responder a tudo bem. E então, às vezes, o peso dessa responsabilidade leva, por exemplo, a respostas como não sei. Às vezes as pessoas ficam com tanto peso nesta responsabilidade de tentarem ser sempre corretas e politicamente corretas e dizerem tudo o que é certinho, e às vezes essa tal ansiedade leva a respostas como o não sei. E eu costumo também dizer aos nossos formandos que o não sei não existe em entrevista. Exato. Quanto muito existe um. Neste momento eu não consigo responder a isso, mas se me der uma oportunidade, eu garanto-lhe que da próxima trago aqui a resposta que procura. Ou seja, tentar ter também a humildade de reconhecer que, ok, naquele momento não é preciso sair tudo bem. É preciso sair a maior parte dentro daquilo que preparamos o melhor possível, mas sermos nós próprios, sem dúvida. Ou então há a célebre frase, triste, vá, que é: não se importa que eu veja o meu currículo, é que eu não me estou a lembrar dessa informação. Sim. Pois, aquelas coisas proibidas de se dizer, não é? Não De há se dizer. preparação Sem que dúvida. valha. Vocês já trouxeram aqui vários mitos. Há algum outro mito que queiram trazer, que se lembrem? Tocaste há bocado num ponto muito interessante, que foi a questão de fazer perguntas. Uhum. Há pessoas que acham que fazer perguntas é sinal de que não perceberam nada do contexto da entrevista ou que estão com dúvidas. E eu acho que é incrível ter dúvidas. É incrível preparar perguntas. Essa é uma das questões que também podem ser preparadas em casa antes da entrevista. Perguntas que eu quero saber. Então, vamos falar, vou voltar aqui à reciclagem do lixo. Eu sou uma pessoa super ambientalista e quero saber sobre as políticas ambientais da empresa. Ok, eu vou perguntar sobre isso. Sim, sim, sim. E havendo forma de estruturar bem a pergunta, sabendo fazê-la, se calhar podemos perguntar quase tudo. Desde que uma das perguntas não seja então quanto é que eu vou ganhar? Desde Sim, logo que à partida assim, não é? Antes de sim, haver um olha, aquecimento. antes do aquecimento eu Calma. quero mesmo é saber quanto é que vai cair na conta ao Exato. final do mês. Exato. Isso é que é preciso ter algum cuidado. Sim, nem Mas todos vão. perguntas mostram interesse. Sim, sem E dúvida. é sem dúvida também um mito. Interessante. E relativamente ao bocadinho falamos do currículo, mas acabamos por não tocar neste ponto, o Europass. Ai, socorro. Isso é, se calhar, o mito número um, não é? Bem, há pessoas que continuam a achar efetivamente que é o modelo ideal. Até pode ser, e eu não vou dizer que é proibido, e há recrutadores que eu sei que preferem o Europass. E antigamente usava-se muito até nos anúncios colocarem esse requisito. Enviem em formato Europass. E Sim, se sim. assim for, Sim, está tudo agora ok, não é? está tudo ok. Quantas plataformas haviam antigamente? para criar Quase o currículo? nenhuma, não Só é? quase o E Europass. então o que eu costumo dizer é: ok, pode usar o Europass, desde que Certo. seja o modelo mais atual e não seja aquela folha em branco com um logotipo a dizer Europass no canto superior, porque essa aí não consigo. Ok, uso o Europass, está tudo bem, mas há melhor que o Europass. Vamos tentar personalizar. Hoje em dia há ferramentas. Vamos nos dar ao trabalho, como tu dizes, Vamos não nos é? dar o trabalho, vamos procurar melhor, estamos aqui para ajudar também. E efetivamente o Europass já está muito ultrapassado. Sim, Não, sim, sim. eu conheço recrutadores que, se veem Europass, nem precisam de ler. Sim. Não há oportunidade. Excluem logo. E se calhar estão a desperdiçar um talento. Tal e qual. Infelizmente Não é? também são injustos. Eu Sim. também acho que sim. Sim. Mas já é. Já estão cansados, não é? Desse modelo. Já é um tema cansado. Sim, sim. É a mesma coisa que leres um livro com 50 folhas brancas, que são o modelo Europass, são todas iguais. Certo, Só muda certo. o que lá está escrito. Certo. E de repente sai-te uma folha colorida. O Chama a impacto é atenção. completamente Sim, diferente. sim, distingue-se, não é? E já há muitas estratégias, não é? Não conseguimos entrar aqui em detalhes, portanto ficávamos aqui 2 horas, mas há imensas estratégias para nos apresentarmos, não é? E no âmbito das empresas, porque vocês não acompanham só formandos, vocês lidam diariamente com empresas, ou seja, com o olhar daqueles que estão à procura de profissionais. O que é que as empresas normalmente mais valorizam e que às vezes as pessoas não sabem, nem pensam sobre isso? Bem, às vezes a questão das competências pessoais, a tal porta de entrada e que conseguimos mostrar também na própria organização do currículo, na forma como escrevemos uma carta, na forma como enviamos um e-mail, às vezes isso até tem mais peso do que tudo o resto. E mais do que experiência, que também é aqui um mito, a experiência só por si chega. Também não, a formação.
As empresas valorizam as empresas valorizam formação específica na área, valorizam esse compromisso, valorizam a comunicação do formando, valorizam a postura numa entrevista em que estás a olhar nos olhos da pessoa e consegues mostrar segurança, consegues mostrar que estás à vontade. Às vezes só isto é trabalhável. A pessoa é um pouco mais tímida, é um pouco mais, ok, retraída, mas se calhar consegue ali treinar um pouco mais e de entrevista em entrevista isto vai sendo uma aprendizagem. O ideal é que se calhar não haja tantas entrevistas assim e que consiga o seu Mas vamos objetivo. treinando, não é? Sim. A Vamos verdade é que treinando. quando corre mal, eu vou fazer uma reflexão e vou tentar perceber o que é que eu posso replicar, o que é que eu posso excluir de todo para uma próxima. Sim. E aproveitar também isso, porque as empresas ensinam-nos também a perceber aquilo que procuram. Sim, sem dúvida. E até quando recebemos um não, perguntar à empresa o porquê, Porquê? não é? Porquê que não? Também Foi cada algo vez que eu mais disse, faz foi algo que eu isso. fiz, foi algo Sim, que eu não sim. tenho, o que é que eu posso melhorar para a próxima? Sim, e há empresas que respondem. Há empresas que respondem e se dão esse trabalho Sim, também. e também o cuidado na forma de perguntar. Sim, sim. Não é, Aí não sim. é porque é que eu No não sentido de fui. aprendizagem, não é? Exatamente, é sempre, olha, eu gostava de evoluir e por isso saber o porquê. Sim. Dê-me um feedback, por favor, É que numa isso. próxima eu vou poder. E se calhar isso até conquista a empresa. É isso, é isso. Vai é ficar isso. ali uma sementinha para uma próxima, eu Sim, acho. que Essa não humildade. estamos habituados a que nos perguntem isso, não é? E de Não. repente fica ali na Há cabeça, interesse, não é? há interesse. Normalmente a pessoa é não porque não e pronto. Sim, Fica sim. com essa resposta, Sim, sem dúvida. E não evoluís. certo? Tu não sabes qual é o sabes. feedback. Sim, se não Não é? tiveres Só até a precisas capacidade de perceber. autoanálise, não é? Acabas por não conseguir até evoluir, não é? Sim, precisas Sem desse dúvida. feedback. Não é? Sim, que Perceber é do outro super lado importante. em que é que eu não estive bem para conseguir representar a vossa marca, em que é que eu não estive bem enquanto profissional, em nível de apresentação. Só assim aí tu consegues evoluir. Não vais evoluir num vácuo vazio, escuro. Precisa efetivamente de acompanhamento e o recrutador, quem analisou, é efetivamente a melhor pessoa para te acompanhar nesse sentido, além do gestor de carreira, claro. Sim, Não? exatamente. Esses sim, esses sim. Infelizmente estamos a chegar ao fim, tínhamos tanto para falar. Eu sinto que isto dava uma conversa para milhares de horas. Mas peço-vos, antes da última pergunta, para deixarem uma mensagem a quem nos está a ouvir e que possa se estar a sentir cansado deste processo, não é? De realmente receber muitos nãos, começa a vir a frustração, o cansaço, as dúvidas. Que mensagem é que gostariam de deixar a quem está a sentir tudo isto? Eu acho que é muito o entender que isto é um processo, de facto. Tem um início, que é identificar aqui a necessidade, identificar a vontade de mudar muitas vezes, e depois partir para o terreno, fazer todo um planeamento desta procura ativa de emprego, porque isto exige um plano. E por isso eu vou atualizar o meu currículo, eu vou dar o meu melhor na minha carta, eu vou dar o meu melhor na minha candidatura, e depois há aqui a persistência. Muitas vezes a resposta certa não chega logo, ou a resposta que nós queremos ouvir, e vamos aprendendo com o não. Foi aquilo que dissemos. E um dos conselhos que eu costumo dar também e que gosto é que, voltando uma vez mais ao darmos-nos ao trabalho, quando identificarmos, se calhar, uma empresa que tem uma série de exigências e que pedem uma série de requisitos na candidatura, respondam a essa empresa. Tentem ao máximo corresponder a esses requisitos, porque a verdade é que a maioria das pessoas não se vai dar ao trabalho. E se nós nos dermos, Pode ser que calhar- venha o trabalho. se calhar é ali. Se calhar é ali. E isso muitas Sim. vezes é a estratégia das próprias empresas. Haver uma série de requisitos para também haver uma triagem mais curta nos candidatos. E por isso, darem-se ao trabalho, eu acho que é o melhor, porque o universo pode conspirar a favor, isto pode ser uma questão de sorte para muita gente, mas a sorte dá tanto trabalho que efetivamente começa em nós. Sem dúvida. Mas como não sentir orgulho da Joana. Eu estava a achar estranho o André não dizer isto. Ainda não te dito. Eu estava a achar estranho. Eu estava a ver cheia quando de é que medo. vinha. Ela Eu Ela estava... disse, cheia por de favor, medo. não digas nada, não digas nada, não. Mas é impossível não dizer quando trabalhamos realmente com profissionais Sim. e com amigas, colegas que nos transformam também enquanto profissionais. Que nos Portanto, ensinam, não é? sim, é por isso que me levanto de manhã com vontade de trabalhar, porque efetivamente faz parte disso. E a Joana é sem dúvida. Joana, eu prometia, mas é sem dúvida 100 vezes melhor do que eu nesse aspecto e ensina muito. Agora é o pi, não é? Não, é Não, merecido, é merecido, é mais do que merecido. Sim. Para os dois, Obrigada. para os dois. Mas eu gostava de dizer, antes, Joana, de responder-te à questão de forma breve, que infelizmente acho que existe uma lacuna muito forte em Portugal. Não faço ideia relativamente aos outros países, mas no nosso país existe, que é
a literacia relativamente à empregabilidade nas escolas, depois de um ciclo que pressupomos que é terminei os estudos, vou avançar para o emprego. Se eu existo, eu desconheço enquanto profissional. Portanto, perdoem-me se eu estiver errado, mas efetivamente acho que falta nas salas de aulas como se preparam para a parte do emprego, como se faz um currículo, uma entrevista de emprego. Falamos tanto no mundo atual sobre cidadania, o que é que levam ou não as aulas de cidadania nesse aspecto. Sim. Falamos sobre assuntos que muitas vezes não são assim tão relevantes face àquilo que é a realidade. Temos tanta coisa para pensar hoje em dia e há temas que, infelizmente, não fazem parte e deveriam fazer e deveriam ser merecidos a nível de escuta, que é o pós-escola, pós-formação, pós-universidade. Como é que é agora esta etapa? E acho que é um ponto que eu gostava de deixar, efetivamente, que é o investimento na parte da literacia relativamente à empregabilidade. Preparação de novos candidatos para o mercado de trabalho. Pelo menos com Ah, profundidade, não é? Se calhar sim, fala-se sim, desses sim. temas, mas não com Sim, acho, Como a necessário. adaptabilidade daquilo que é a eu acho que realidade falta. também. Falta não é? muito ainda. Se, É se quase um tocam no proforma. tema, Vamos é dar este isso. tema e está, não é? É a mesma coisa Sei que que é dizer, dado. faz um Sei Europass que é dado. na sala de aula. Pronto, olha, queres te preparar agora? Constrói um Europass e está feito. Não é impossível, isso não existe. Pronto. Agora, relativamente à questão que me colocas, eu sou muito sentimental nisso, eu não gosto muito de tocar nesses pontos, mas a verdade é que para mim é mágico aquilo que acontece na nossa empresa, na Talento, relativamente aos formandos nesta fase adulta, porque eu sei que não é fácil voltar a acreditar, eu sei que não é fácil voltar a entrar numa sala de aula, independentemente de ser virtual ou presencial. Eu sei que não é fácil depois de um dia de trabalho chegar a casa, depois preparar tudo para o jantar e muitas vezes sem jantar, entrar numa sala de aula, retirar tudo aquilo que aconteceu no dia a dia e voltar Absorver. sim, voltar a vestir um papel que é aquele papel do passado, não é? De estudarmos. Ah, no nosso caso, a nossa formação é privada. Eu sei que não é o Estado que lhe está a pagar um curso também. Eu sei que é o formando que está a deixar outros sonhos de parte para voltar a acreditar naquilo que quer, naquilo que deseja e no seu sonho. Portanto, o que eu costumo dizer nas nossas aulas, e nós, aliás, a Joana também, nós temos uma parte em que falamos especificamente sobre isso, é nunca desistas de ti. Luta sempre por aquilo que és, luta sempre pelos teus sonhos, acredita em ti. Efetivamente, nós temos algo em comum entre todos que é, infelizmente, um prazo de validade. Nunca sabemos qual é o último dia, estamos cá para sermos felizes, efetivamente. E se a nossa felicidade passa por aí, é só mesmo acreditar, é só mesmo investir. Se algum dia algum imbecil ou uma imbecil aparecer na tua vida e dizeres que tu não és capaz, eu costumo lhes dizer: lembrem-se daquilo que estão a fazer em sala de aula neste momento. Porque lá fora existem muitas pessoas estagnadas que não acreditam na capacidade delas e simplesmente desistem. E que continuam na zona de conforto. É isso, e elas não. Não vamos acreditar nesses imbecis, não é? Não vamos acreditar nesses Por imbecis. favor, acho que já existe muitos problemas no É mundo isso, é isso. para deixarmos de acreditar em nós mesmos. Excelentes mensagens. E agora quero-vos fazer a última pergunta que faço a todos os convidados, porque acredito e acreditamos que todos nós temos uma característica, algo que nos diferencia, algo que levamos para tudo aquilo que nós fazemos. Qual é o vosso talento? Joana, qual é o teu talento? Pensei que ia ser o que é que dizem os teus olhos. Podia ser a outra versão. Eu tenho alguma dificuldade às vezes em identificar os meus talentos e às vezes o que faço, embora saiba que talvez os tenha, às vezes o que faço é perguntar às outras pessoas qual acham que é o meu principal talento ou em que é que Criatividade. em que é que eu sou boa. Se calhar a criatividade pode ser um deles, mas eu dizia que mais do que isso e ainda até à minha formação de base, comunicar. Acho que é aquilo que eu gosto de fazer e em que realmente identifico, não diria se calhar um talento, mas algo que me é inato. E por isso acho que comunicar Sem dúvida. resumiria bem. Concordo a 100%. Comunicas e muito bem. Obrigada. Mesmo. Eu podia André. dar aqui vários chabrelas, mas pronto. Se calhar não temos tempo. Sim, Se calhar não sim, temos não tempo. vale a pena. Eu já lhe comunico todos os dias. Eu acho que é difícil sempre decifrarmos quais são os nossos talentos. Temos tantos, temos sonhos desde criança. Mas efetivamente eu acho que o meu maior talento é compreender o outro. Eu gosto muito realmente de tentar perceber como é que é o outro internamente, como é que se sente, como é que é possível melhorar a vida dele. E não falo disto a nível profissional, falo mesmo porque é um sentido de vida. Faço muitas coisas que já vivi e continuo a viver, e efetivamente eu acho que o meu maior talento é a conexão, é relacionar-me com as pessoas, saber estar lá e saber ouvir. E acho que é algo que falta muito hoje em dia e que. Sim, 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 sim. A parte humana. É uma era digital. Sim. Vivemos muito no mundo do show-off e precisamos efetivamente de pessoas que acreditem e que se preocupem Pessoas a connosco. trabalhar para pessoas, não é? Sim. André, concordo também
Super. plenamente. Como não, não é, Também, Joana? Como também não? com muito orgulho. É isso. E obrigada por esta Nós conversa é que tão agradecemos. enriquecedora, pela forma como partilharam o vosso conhecimento, que é mesmo muito, mas principalmente obrigada pela forma excepcional como trabalham todos os dias, com os nossos formandos. É só ir ver os testemunhos, tantos testemunhos que mencionam Joana, o André, porque realmente vocês fazem um trabalho excepcional e não passa apenas pela parte prática em si, mas também por essa parte também emocional, que é muito importante, não é? São pessoas a trabalhar para pessoas, e temos muita sorte na Talento por vos ter. Muito obrigada. Isso. Nós é que agradecemos, Joana. Obrigado, Joana. Obrigada. E obrigada também a quem nos está a ouvir lá em casa. Muito obrigada por este tempo. Certamente perceberam esta mensagem, ficou bem clara de que querer trabalhar é essencial, mas não chega. O processo de procura de trabalho também se aprende. E se estiverem num momento com dúvidas, cansaço, frustração, pensem que às vezes basta uma pequena coisa, uma pequena mudança, talvez até na confiança de mostrarmos o nosso valor. E é este papel também que a Talento quer ter, ajudar as pessoas a transformar a vontade em caminho e caminho em oportunidade. Muito obrigada por nos terem ouvido e até ao próximo episódio.